Capítulo 1. A ferida que ninguém vê. Você sente culpa por não se sentir amado por quem mais deveria te amar? Essa pergunta simples e direta tem o poder de abrir feridas antigas que, muitas vezes, você tentou ignorar. Porque quando a dor vem de quem deveria oferecer amor incondicional, tudo se complica. A culpa se mistura com a carência, o silêncio com o desejo de gritar, e o amor se transforma em confusão. Vivemos em uma sociedade que idealiza a figura materna como perfeita. A mãe é vista como fonte infinita de carinho, acolhimento, paciência e proteção. Mas, e quando essa mãe fere? E quando silencia suas dores? E quando sufoca quem você é? Pouco se fala sobre a mãe real, aquela que, por suas próprias dores, limitações e histórias não curadas, não conseguiu oferecer o afeto que você precisava. Talvez ela tenha feito o melhor que podia, mas ainda assim, esse melhor deixou cicatrizes. Esse vídeo é um convite. Um convite para romper o mito da mãe perfeita e reconhecer que a dor materna é real, legítima e precisa ser vista. Porque enquanto você não olhar para essa ferida, ela continuará moldando suas relações, sua autoestima e até mesmo sua capacidade de amar. Hoje, vamos caminhar por essa trilha com profundidade, mas também com respeito. Vamos olhar para o que foi negado, dar nome ao que doeu e começar a libertação de um ciclo que não precisa mais comandar sua vida. Você está pronto para encarar a ferida que ninguém vê? Ferida ativa, ferida sutil. Nem toda dor grita, algumas apenas sussurram. Todos os dias, dentro de você, as feridas emocionais deixadas pela mãe podem se manifestar de forma escancarada, como um tapa, um grito, uma ausência, mas muitas vezes são sutis e por isso mais perigosas. Porque enquanto a ferida ativa é visível, como o abuso, a rejeição, a negligência, a ferida sutil age no silêncio, um olhar de desaprovação, uma crítica constante, um amor condicionado ao seu desempenho. Imagine duas crianças. Uma vive em um lar violento, onde o medo é diário. A outra em uma casa limpa, aparentemente estável, mas onde cada erro é castigado com frieza e afastamento emocional. Ambas crescem com a mesma sensação: eu não sou suficiente. O que essas feridas têm em comum? Ambas constroem uma identidade fraturada. A criança molda sua personalidade para sobreviver, aprende a se calar, a se agradar, a se adaptar e carrega esse padrão para a vida adulta, mesmo sem perceber. Você consegue identificar qual dessas dores mais se aproxima da sua história? A ferida ativa é como uma cicatriz visível, a ferida sutil, como uma rachadura na alma. Ambas enfraquecem a base emocional da criança. E quando essa base é frágil, tudo o que é construído em cima, autoestima, vínculos, escolhas, pode ruir ao menor abalo. É preciso reconhecer que mesmo aquilo que não pareceu tão grave, pode ter deixado marcas profundas. Afinal, o que define uma ferida não é o que os outros enxergam, mas o que você sentiu. Vamos mais fundo. Como a ferida materna se manifesta na vida adulta. Você já se perguntou por que tem tanta dificuldade em confiar nas pessoas? Ou por que sente culpa toda vez que precisa dizer não? Muitas vezes, os comportamentos que você considera parte da sua personalidade são, na verdade, respostas emocionais moldadas por experiências antigas. E, em muitos casos, essas experiências têm origem na relação com a mãe. Pessoas com feridas maternas não curadas frequentemente apresentam medo de abandono. Elas vivem com a sensação constante de que serão deixadas, rejeitadas ou esquecidas. Criam laços afetivos baseados em necessidade e não em escolha, porque aprenderam que amor está sempre condicionado a algo: comportamento, obediência, silêncio. Outro sintoma recorrente é a baixa autoestima. Um sentimento interno de não merecimento que sabota oportunidades, relacionamentos e até sonhos. Há sempre uma voz que diz: isso não é para você. A dificuldade em impor limites também é comum. Você diz sim quando quer dizer não. Se sente culpado por se priorizar, porque lá atrás, cada tentativa de autonomia foi punida com frieza, chantagem ou afastamento. A hipersensibilidade também aparece. Você sente tudo de forma intensa. Uma crítica desarma. Um silêncio machuca, um olhar te desmonta e, o mais curioso, você tende a repetir o padrão, a atrair relações que ecoam o mesmo tipo de dor, porque o inconsciente busca familiaridade, mesmo que isso signifique sofrimento. Esses comportamentos não surgem do nada, eles têm raízes. E, quase sempre, essas raízes estão fincadas no solo da infância, especialmente no vínculo com a mãe. Quando você reconhece essas manifestações, não é para culpar,
é para entender e, a partir da compreensão, começar a se libertar. A teoria do apego. A forma como você se conecta afetivamente com os outros não é aleatória. Ela foi moldada nos seus primeiros anos de vida, especialmente na relação com a figura materna. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e aprofundada por Mary Ainsworth, descreve como nossas experiências precoces com cuidado e afeto definem os padrões de vínculo emocional que seguimos por toda a vida. Se, na infância, você teve uma mãe emocionalmente disponível, que acolheu suas necessidades com constância e segurança, provavelmente desenvolveu um apego seguro. Isso significa que, na vida adulta, você consegue confiar, se entregar, amar, sem medo constante de ser ferido. Mas, se o amor veio acompanhado de imprevisibilidade ou ausência, o cenário muda. O apego ansioso nasce da instabilidade. A criança nunca sabe se será atendida ou ignorada. No futuro, isso se transforma em relações cheias de medo, ciúme, carência. A ideia de ser abandonado domina a mente. Já o apego evitativo surge quando o afeto foi negado ou ridicularizado. A criança aprende que não vale a pena expressar sentimentos. E o adulto, então, evita intimidade, foge quando o vínculo aprofunda. Prefere manter distância emocional. O mais doloroso é o apego desorganizado. Aqui, amor e medo vêm da mesma pessoa. A mãe é, ao mesmo tempo, fonte de cuidado e ameaça. O resultado é um vínculo confuso, onde o desejo de proximidade entra em choque com o impulso de fugir. Esses padrões de apego influenciam tudo: seus relacionamentos, suas reações, sua visão sobre si mesmo e sobre os outros. Mas há um ponto essencial: padrões podem ser transformados. A consciência é o primeiro passo para interromper o ciclo. Quando você identifica como aprendeu a amar, pode começar a reaprender. E isso muda tudo: a mãe interna e o arquétipo da grande mãe. Mesmo quando a mãe real não está mais presente, seja por distância, morte ou rompimento, sua imagem psíquica continua viva dentro de você. Carl Jung chamou essa presença interna de arquétipo da grande mãe. Segundo Jung, o arquétipo da mãe é um dos mais poderosos do inconsciente coletivo. Ele representa a origem da vida, o instinto de nutrição, mas também o poder de devorar, controlar, sufocar. Ele carrega tanto o aspecto luminoso quanto o sombrio da maternidade. A mãe interna é construída a partir das experiências com a mãe real, mas não se limita a ela. É como um espelho psíquico que molda como você se relaciona consigo mesmo, com o mundo e com os outros. Quando essa mãe interior é acolhedora, a pessoa desenvolve autocompaixão, confiança e segurança. Mas quando essa imagem interna foi ferida, marcada por negligência, frieza ou invasão, ela se transforma em uma voz interna crítica, exigente, punitiva. Você pode ter se afastado fisicamente da sua mãe, mas a verdadeira influência dela continua viva dentro da sua psique, especialmente nos momentos de dúvida, queda ou solidão. Por isso, a cura não está apenas no que acontece fora, mas no que você carrega por dentro. É necessário reconhecer a presença dessa mãe interior, entender como ela se manifesta e começar a reformular essa imagem psíquica. Afinal, não é sobre apagar o passado, mas sobre transformar a forma como ele continua atuando dentro de você. Persona, sombra e o complexo materno. Na tentativa de sobreviver emocionalmente à relação com a mãe, a criança desenvolve mecanismos psíquicos que Jung chamou de persona e sombra. A persona é a máscara social, aquilo que você aprendeu a mostrar para ser aceito, amado ou, pelo menos, tolerado. Talvez você tenha se tornado a filha perfeita, o filho exemplar, sempre tentando agradar, evitando conflitos, suprimindo seus próprios desejos. Essa máscara foi útil para obter migalhas de afeto, mas com o tempo, ela se transforma em prisão. Do outro lado está a sombra, tudo aquilo que você precisou reprimir para manter o vínculo com a mãe. Raiva, tristeza, vontade de se afastar, desejo de ser visto. Sentimentos proibidos que foram empurrados para o inconsciente e hoje se manifestam como explosões emocionais, autossabotagem ou até mesmo doenças psicossomáticas. E há ainda o complexo materno, uma estrutura emocional autônoma que se ativa automaticamente diante de situações específicas. Por exemplo, você ouve uma crítica e, sem perceber, reage como se tivesse 7 anos de novo, buscando aprovação, evitando confronto ou se sentindo profundamente ferido. Esses 3 elementos,
persona, sombra e complexo criam uma rede psíquica que molda como você se mostra ao mundo, como reage a estímulos e como constrói ou destrói relacionamentos. Para Jung, o caminho da individuação exige o enfrentamento desses aspectos, não para destruí-los, mas para integrá-los, para deixar de viver como reflexo de uma dor e começar a viver como expressão da sua verdade. Quem você é sem a máscara que criou para agradar sua mãe? Essa talvez seja a pergunta mais importante da sua jornada. Ânima e ânimos feridos. Dentro de cada ser humano, independentemente do sexo, existem aspectos femininos e masculinos. Jung chamou esses arquétipos de ânima e ânimos. Eles não têm relação direta com gênero, mas com forças psíquicas complementares que habitam o inconsciente. A ânima é o princípio feminino na psique do homem, sensível, receptivo, intuitivo. O ânimos, por sua vez, é o princípio masculino na psique da mulher, lógico, ativo, estruturador. Esses arquétipos são profundamente influenciados pelas figuras parentais da infância. Quando a relação com a mãe ou com o pai é marcada por dor, ausência ou desequilíbrio, a imagem interna desses arquétipos é distorcida, e o adulto carrega essas distorções para seus vínculos. Homens com uma ânima ferida tendem a se sentir atraídos por mulheres emocionalmente indisponíveis, críticas ou instáveis. Em vez de nutrir a conexão, revivem, sem saber, a dor da infância. A relação se transforma em tentativa inconsciente de curar o passado. Mulheres com um ânimos ferido frequentemente convivem com uma voz interna crítica, autoritária, que sabota seus desejos e sufoca sua espontaneidade. É como se tivessem um juiz interior que nunca está satisfeito. Esses padrões se repetem porque o inconsciente busca repetição até que algo seja curado. Relações que começam com paixão se tornam campos de batalha internos. Não é sobre o outro, é sobre a imagem ferida que você carrega dentro. Ao reconhecer essas forças, você pode começar a restaurar o equilíbrio. A ânima saudável traz empatia e profundidade emocional. O ânimo saudável traz foco e firmeza. Juntos, eles constroem uma psique mais inteira, não dividida entre feridas que competem por espaço. Curar esses arquétipos é mais do que se relacionar melhor com os outros. É aprender, enfim, a se relacionar consigo mesmo com verdade e maturidade. A mãe narcisista. Nem toda mãe machuca com palavras duras ou mãos violentas. Algumas ferem com expectativas, outras com chantagens emocionais disfarçadas de cuidado. E há aquelas que colocam seus próprios desejos acima das necessidades da criança, constantemente. A mãe narcisista é aquela que vê o filho não como um ser autônomo, mas como uma extensão de si mesma. Sua imagem, seu valor e seu ego dependem daquilo que o filho representa. Não há espaço para a individualidade. A criança aprende que precisa ser perfeita para ser amada. Esse amor é condicionado. Quando a criança agrada, é exaltada. Quando erra, é punida com desprezo, silêncio ou humilhação velada. A mensagem é clara: você só merece carinho se for do jeito que eu quero. Nesse ambiente, os filhos não aprendem a existir por si mesmos. Eles crescem moldando cada escolha para não decepcionar. A identidade se dilui. A autoestima se torna frágil. E muitas vezes, a culpa por não conseguir se libertar é esmagadora. Em casos mais graves, a mãe compete com os filhos. A inveja do sucesso, da liberdade, da beleza ou dos relacionamentos. É um vínculo onde a criança nunca se sente suficiente, porque precisa fracassar para que a mãe se sinta no controle. Jung afirmou: quando a mãe domina o ego do filho, o self não consegue emergir. Isso significa que, quando a individualidade é esmagada pela figura materna, a verdadeira essência da pessoa permanece aprisionada. A mãe narcisista não precisa ser cruel para ser destrutiva. Ela pode ser sutil, charmosa, até admirada por outros. Mas, no íntimo do lar, estabelece um sistema de controle emocional que asfixia o crescimento psíquico dos filhos. Reconhecer esse padrão não é um ataque. É um passo essencial para recuperar sua identidade e começar, enfim, a viver como alguém que existe por si, e não como reflexo de uma expectativa alheia. A urgência de quebrar o ciclo. Toda dor não olhada tende a se repetir, e o que foi vivido de forma inconsciente inevitavelmente será transmitido, ainda que de forma não intencional. Quem cresceu em um ambiente emocionalmente disfuncional corre o risco de replicar, com seus próprios filhos, exatamente aquilo que tanto machucou, mas não por maldade, por automatismo, porque a mente repete o conhecido, mesmo que isso cause sofrimento. Por isso,
Há uma urgência em quebrar o ciclo, em interromper a repetição silenciosa que atravessa gerações, em despertar antes que a dor se transforme novamente em herança. Se você hoje é pai ou mãe, essa consciência se torna ainda mais vital. Seus filhos não precisam de perfeição. Eles precisam de presença, verdade, escuta. Precisam de alguém que tenha coragem de reconhecer suas próprias feridas e dizer: eu não vou passar isso adiante. Romper o ciclo não é virar as costas para a mãe que você teve. É escolher um novo caminho com base na lucidez. É perceber que você pode honrar sua história e, ao mesmo tempo, não repeti-la. Como disse uma psicóloga junguiana certa vez, filhos não precisam de mães perfeitas, mas de mães despertas. E o despertar começa quando você para de negar o que sentiu, quando entende que a mudança não virá de fora, mas da sua decisão interna de fazer diferente. Essa decisão é revolucionária e ela está nas suas mãos. Agora, o papel da raiva no processo de cura. Sentir raiva da própria mãe é um dos maiores tabus emocionais. Desde cedo, aprendemos que mães devem ser amadas, respeitadas, colocadas em um pedestal. Mas e quando esse amor veio machucado? Quando amar foi sinônimo de se anular? A raiva, nesse contexto, não é ingratidão. É um sinal legítimo de que algo doeu, que um limite foi ultrapassado, que o amor recebido não correspondeu à necessidade emocional que existia. Reprimir essa raiva é como guardar fogo dentro do peito. Uma hora, ele escapa e queima tudo ao redor, ou se volta contra você, em forma de autocobrança, doenças emocionais ou uma tristeza crônica sem nome. Jung dizia que a cura exige responsabilidade emocional, mas essa responsabilidade não é se culpar, é reconhecer o que sente sem se envergonhar. É dar nome ao que te feriu, sem precisar justificar ou invalidar. A raiva pode ser transformada, ela contém energia vital, pode ser canalizada para restaurar sua dignidade, para proteger seus limites, para dizer basta ao que já durou demais. Não se trata de viver preso à dor, mas de passar por ela com consciência, sentir o que precisa ser sentido, dar voz ao que foi calado e, a partir disso, criar espaço para algo novo. Você não precisa carregar essa raiva para sempre, mas precisa escutá-la antes de deixá-la partir, porque ela talvez seja a única parte sua que ainda está lutando para ser vista. Exercício prático. Carta para a mãe. Há palavras que você jamais disse, emoções que ficaram presas na garganta, gestos interrompidos pelo medo, pela culpa ou pela esperança de ser aceito. Tudo isso ainda mora dentro de você. O exercício da carta para a mãe não é sobre confronto, é sobre liberação. Um espaço seguro onde você pode, pela primeira vez, dizer tudo o que ficou silenciado. Pegue papel e caneta, escreva como se ela estivesse diante de você. Deixe sair a dor, a frustração, o amor não correspondido, o medo, o afeto confuso. Diga o que não conseguiu dizer. Permita-se sentir sem censura. Não importa se sua mãe está viva ou não, próxima ou distante. Esta carta não será enviada. Ela é um ritual de libertação, um ato simbólico de reconexão com sua própria verdade emocional. Após escrever, leia para si mesmo em voz alta. E então, queime o papel. Observe as palavras virarem cinzas. Sinta o que acontece dentro de você nesse momento. Uma narradora certa vez relatou como esse exercício a transformou. Ela carregava uma culpa intensa por não conseguir amar a mãe como acreditava que deveria. Após escrever e queimar a carta, não houve mágica, mas houve alívio. Ela finalmente respirou com leveza. Esse ato simples pode abrir uma brecha no concreto emocional que te aprisiona. Porque quando a dor encontra uma forma de expressão, ela começa a se dissolver, e às vezes tudo o que você precisa para mudar sua história é permitir que sua voz, enfim, se escute. Outras práticas terapêuticas. Curar a ferida materna é um processo, exige presença, coragem e, muitas vezes, ferramentas simbólicas que ajudem a acessar partes profundas da psique. Uma dessas práticas é a carta para a criança interior. Ao escrever para si mesmo na infância, você cria um espaço de acolhimento que talvez nunca tenha existido. Pode dizer àquela criança tudo o que ela precisava ouvir. Você não era culpada. Você era suficiente. Eu estou aqui agora por você. Outra técnica poderosa é a cadeira vazia. Você coloca uma cadeira à sua frente e imagina sua mãe sentada ali. Então, fala tudo o que precisa ser dito, com verdade, com emoção, com liberdade. Depois, troca de lugar e responde como se fosse ela. Esse diálogo simbólico revela dinâmicas inconscientes e abre espaço para a catarse emocional. A meditação com arquétipos também pode auxiliar. Visualize a imagem de uma mãe curadora, amorosa, firme,
compassiva. Deixe essa presença simbólica envolver sua criança interior. Mesmo que você nunca tenha tido esse tipo de mãe na realidade, pode construí-la dentro de si, como recurso psíquico. Por fim, há o imaginário ativo, técnica proposta por Jung. Você entra em estado meditativo e conversa internamente com diferentes partes da sua psique: a criança ferida, a mãe interior, a voz crítica. Esses diálogos revelam mensagens escondidas e ajudam a integrar os aspectos fragmentados do seu eu. Essas práticas não substituem a psicoterapia, mas podem ser aliadas valiosas na jornada de cura. Elas te devolvem o poder de olhar para dentro com sinceridade, e isso por si só já é transformador. Há um mundo inteiro esperando para ser restaurado dentro de você, e ele começa a se reorganizar no instante em que você decide escutá-lo. Psicoterapia e reconstrução do eu. Algumas dores não se desfazem sozinhas. Elas precisam ser vistas por outro olhar, acolhidas por uma escuta especializada, atravessadas com acompanhamento e cuidado. A psicoterapia, especialmente a de base junguiana ou integrativa, oferece esse espaço, um lugar seguro onde sua história pode ser contada sem julgamento, onde suas emoções ganham contexto e seus padrões inconscientes começam a ser compreendidos. Reconstruir o eu não é apagar o que aconteceu, é aceitar que a infância moldou partes suas, mas que você pode escolher novas formas de existir a partir de agora. Esse processo envolve aprender a estabelecer limites com os outros, mas também com a voz interna que ainda tenta agradar ou se desculpar por existir. Significa tratar-se com cuidado, reconhecer suas necessidades, honrar sua verdade, dar passos pequenos mas firmes, em direção a uma vida mais alinhada com quem você é. É também reconstruir a autoestima, desfazer o enredo de que você precisa merecer amor. Você já é digno por ser quem é, e acima de tudo, romper a ilusão de que ainda precisa da validação da sua mãe, ou de qualquer outra figura, para se sentir inteiro. Jung nos lembra que o self é a totalidade do ser, e o acesso a ele não depende de perfeição, mas de autenticidade. A psicoterapia é uma ponte entre o que você viveu e o que ainda pode se tornar. É um ato de coragem e também de amor. Amor por si mesmo, por sua história, por sua possibilidade de renascimento. O processo de individuação. Carl Jung dedicou sua vida à compreensão do que significa tornar-se quem se é. Para ele, esse caminho não é sobre se tornar perfeito, mas sobre ser inteiro. É isso que ele chamou de processo de individuação. Individuar-se é reconhecer todas as partes que vivem dentro de você, as feridas, as forças, os desejos, os medos, e integrá-las em um centro consciente. É deixar de ser controlado pelas máscaras, pelos traumas e pelas expectativas externas, e começar a viver a partir de um lugar mais verdadeiro. Esse processo começa quando você para de se definir pela dor, quando entende que, embora ela tenha moldado parte da sua identidade, ela não precisa mais conduzir suas escolhas. Individuar-se é aceitar sua história sem ser prisioneiro dela, é acolher a criança ferida, dar voz à sombra e ainda assim seguir adiante com responsabilidade emocional. É também aprender a se amar, não de forma idealizada, mas concreta, cuidando de si, defendendo-se, validando seus sentimentos, estabelecendo limites, permitir-se ser imperfeito, mas presente. Quando você se aproxima do seu self, esse centro interno de sabedoria e unidade, começa a perceber que a vida pode ser mais do que sobrevivência, pode ser expressão, pode ser criação, pode ser liberdade. A jornada não é linear, haverá recaídas, dúvidas, dias difíceis, mas a cada passo consciente, você se afasta da dor automática e se aproxima de uma existência mais autêntica. Esse é o convite da individuação, abandonar o roteiro que te deram e escrever a sua própria história, com verdade, com coragem, com alma, libertar-se da prisão emocional. Nem toda prisão tem grades visíveis. Algumas vivem dentro da mente, sustentadas por memórias, culpas e vozes antigas que repetem: você não pode, você não merece. Você precisa agradar para ser amado. Mas hoje, diante de tudo o que foi dito, talvez você possa olhar essa prisão de frente e perceber que a chave sempre esteve com você. Libertar-se da dor materna não é negar que ela existiu, é justamente reconhecê-la com profundidade. É entender que a dor foi real, mas que você não precisa mais viver em função dela. Você não é o que fizeram com você, você é quem escolhe ser agora. Essa escolha exige presença. Exige vontade de romper ilusões, como a ideia de que só será completo se um dia a mãe que te feriu mudar,
reconhecer ou pedir perdão. A libertação não depende do outro. Ela nasce do momento em que você decide deixar de esperar. Cura não é cortar laços, é cortar as expectativas que aprisionam. É parar de viver buscando a aprovação de quem nunca soube ver sua essência. Hoje, você pode escolher se proteger, se amar, se acolher, ser mãe e pai de si mesmo, ser abrigo para a criança que um dia foi deixada no frio da indiferença emocional. E, a partir desse ponto, tudo começa a mudar. Você não precisa carregar essa dor para sempre. Ela fez parte da sua história, mas não precisa ser o seu destino. Que esta frase ecoe como um novo começo. Eu escolho me libertar. Se essa jornada tocou algo em você, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos despertar mais consciências e curar feridas que há tanto tempo pedem por luz.